estar com ele. Você veja aí, leia o livro de Gênesis, né? Capítulo lá 39, por exemplo, fala sobre isso. Semelhantemente, para o próprio Jesus desfrutar do cuidado divino protetor ante as intenções assassinas do rei Herodes, seus pais terrenos aí tiveram que obedecer a Deus e fugir para o Egito. Veja Mateus 2,13. Então, até na vida de Jesus, né, aconteceu. Os pais de Jesus tiveram que fugir para o Egito para preservar a vida de Jesus. Às vezes acontece uma coisa, uma adversidade, a pessoa tem até que mudar de cidade. E tudo é de acordo com os planos de Deus. Então, aqueles que temem a Deus e o reconhecem em todos os seus caminhos, têm a promessa de Deus, que Deus endireitará as suas veredas. Veja Provérbios 3, 5 a 7. Então, outra coisa que acontece na sua providência, Deus dirige os assuntos da igreja de cada um de nós como seus servos. O crente deve estar em constante harmonia com a vontade de Deus para a sua vida, servindo então e ajudando outras pessoas em nome de Deus. Veja Atos 18, 23, 26, 27. Tudo fala sobre isso no começo da igreja e como o servo de Deus deve trabalhar na obra de Deus. Então devemos também amar a Deus e submeter-nos a Ele pela fé em Cristo, se quisermos que Ele opere para o nosso bem em todas as coisas, como está escrito em Romanos 8, 28. E tenha certeza de uma coisa: tudo com Deus é condicional. Tudo. Então, se você é fiel, se você está fazendo a obra de Deus, se você é dizimista, então tudo tem condições. Porque nós sabemos cobrar muito de Deus, mas não sabemos cobrar de nós mesmos. Então devemos viver segundo a palavra de Deus, para que Deus possa nos abençoar em todas as coisas, em todas as situações. Para termos sobre nós o cuidado de Deus, então, quando em aflição, devemos clamar a Ele em oração e fé perseverante. Não é só orar, mas acreditar que Deus vai fazer aquilo que estamos pedindo. Pela oração e confiança em Deus, experimentamos então a sua paz. Filipenses 4, 6 e 7. Recebemos a sua força. Efésios 3, 16, Filipenses 4, 13. A misericórdia, a graça e ajuda em tempos de necessidade, nós recebemos. Veja Hebreus 4, 16, Filipenses 4, 6. Tal oração de fé, então, pode ser em nosso próprio favor ou em favor do próximo, que é a intercessão, Romanos 15, 30, Colossenses 4, 3, você vê isso. Então, quando estamos vivendo em ansiedade, em problema, é hora de buscarmos a Deus em oração, apresentarmos a Ele esse problema, essa ansiedade, e buscar a solução em Deus, pedir ajuda a Deus para solucionar isso. Então, nosso maior anseio deve ser a presença de Deus e a busca do seu reino. Então, veja bem, o que mais temos que desejar em nossa vida? A presença real de Deus em nossa vida e buscar o seu reino, o reino espiritual, não é o reino da terra. A maioria das pessoas estão buscando o reino aqui na terra. Mas nós temos que buscar o reino de Deus, o reino celestial, o reino dos céus. Tá? Jesus disse, olha, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, aí ele diz, eu mandaria aqui um monte de anjo, matava meus inimigos, tudo e eu reinaria agora imediatamente. Mas o meu reino não é deste mundo. Então, o crente também tem que pensar isso. Olha, minha vida aqui é passageira. Eu sou um cidadão do céu. Eu vou morar eternamente com Deus. Estou aqui no mundo. Estou sujeito a muitas coisas que acontecem no mundo. A situações, porque passa várias pessoas. Eu estou no meio aí dessas pessoas e acabo sofrendo também consequências. Mas o meu reino não é daqui. Eu não vou morar para sempre aqui. Estarei para sempre com Deus. E Deus vai usar essa situação aqui para o meu bem. É isso que nós devemos fazer. Então nós temos um amigo junto conosco, um ajudador muito íntimo, que é o Espírito Santo. Fale sempre com o Espírito Santo. Ouça a sua meiga voz falando com você. Tenha fé em Deus. Nós somos mais importantes, muito mais importantes para Deus do que os pássaros, as flores, Aí, mais importante que essas pessoas ímpias,
e Deus com certeza nos ama. Então creia nisso. Podemos dizer, creia nisso pelo amor de Deus, creia nisso. Não se desespere, não perca a esperança, não perca a fé em Deus. Acredite, Deus está vendo tudo, Ele sabe tudo e Ele pode tudo. Vamos ver aí um resumo. Qual é o resumo que o nosso autor das lições desse trimestre trouxe, nessa lição 2 aí, que está na revista, né? O pastor então Wagner dos Santos Gabi trouxe para nós então esses assuntos dentro dessa lição número 2. Então primeiro ele fala aí causas da ansiedade. Ansiedade então é um estado emocional doloroso. Então ele fala primeiro fé vacilante, depois ele fala de cuidados excessivos com a vida, cuidados com a ascensão social, cuidados com o acúmulo de bens materiais. Depois, na parte 2, ele fala do estresse como consequência da ansiedade. Então, a ansiedade conduz ao estresse. Aí ele fala sobre os causadores de estresse e sintomas do estresse. Na parte 3, ele fala como evitar a ansiedade. Então, diante das finanças, diante das necessidades cotidianas, diante do trabalho para o Senhor. E na parte 4, ele fala então sobre como vencer a ansiedade. Primeiro, seja fiel a Deus e não cobiçoso. E segundo, confie na provisão divina. Um resumo aí da parte número 1, então, seria a ansiedade é um estado emocional de inquietude, medo e perturbação do sistema nervoso central. Suas principais causas são fé vacilante e os cuidados excessivos com a vida, tais como o acúmulo de bens materiais e ascensão social. Na parte 2, o resumo seria que o estresse aí é o resultado de uma série de reações orgânicas e psíquicas causadas pelo excesso de trabalho, drásticas mudanças na vida e tensões prolongadas. Os principais sintomas são então estafa, fraqueza, dificuldade para raciocinar, perda da libido, né, e depressão. E na parte número 3, o resumo seria que a ansiedade não terá lugar em nossa vida se dermos prioridade a Deus diante das finanças, das necessidades cotidianas e no trabalho para o Senhor. Na parte 4, o resumo aí, que é para vencer então essa ansiedade, é necessário que o crente peça a paz de Deus, seja fiel ao Senhor, não seja cobiçoso, né, e confie na provisão divina. Nós vamos ver então o nosso questionário agora dentro da lição número 2 então, que é vencendo a ansiedade. Na primeira aí é completar textual, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então é aquilo que você tem o seu problema, a sua ansiedade, está carregando esse problema, lança sobre Deus. Entrega para Ele, deixa Ele cuidar. Entrega ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então confie, Deus vai te ajudar. Deus vai solucionar o seu problema. Entrega para Ele, lança sobre Ele as suas dificuldades, os seus problemas. A verdade prática, a segunda aí, para completar, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo é o único remédio capaz de desfazer os efeitos danosos da ansiedade. Então a fé em Jesus é que pode então anular a ansiedade. Você tendo fé que Deus vai te ajudar, que Jesus te salvou, que está presente em sua vida, tudo isso anula então a ansiedade. Número 3, nosso questionário então, qual doença está no topo da lista dos grandes males que afligem a sociedade nos nossos dias? Então, a ansiedade. Número 4, como a psicologia define a ansiedade? Como um estado emocional doloroso, marcado por inquietude, medo e acompanhado por certo grau de perturbação do sistema nervoso. A número 5, cite as duas principais causas da ansiedade: fé vacilante e cuidados excessivos com a vida. Número 6 aí, o que é fé vacilante? Então, é uma fé fraca e inconstante que pode resultar em uma série de medos. São sentimentos de grande inquietação ante um perigo real ou imaginário, e é um medo do insucesso, de enfermidades, de rejeição, de perder emprego, de falência, medo do futuro e medo até da morte. Quais os principais cuidados excessivos com a vida? Então, principalmente cuidados com a ascensão social e cuidados com o acúmulo de bens materiais. O
O que trouxe ao rei Saul intensas perturbações e sérios problemas de ordem física, mental e espiritual? É aí o sucesso